nas ilhas. Como eu digo e repito, até no cristianismo está cheio de gente boa de Deus. No islamismo, no judaísmo, tem gente boa de Deus. Até nos lugares das maiores arrogâncias. Quais são esses lugares das maiores arrogâncias? É o judaísmo santarado, é o cristianismo fanático e é o islamismo também fanatizado. São os lugares das maiores arrogâncias praticadas em nome de Deus na terra. Até nesses ambientes tem filhos do reino. Aí Jesus diz, respondendo a esses discípulos, escuta, que negócio é esse? E o joio? Que era a pergunta deles. Eles só perguntaram pelo joio. Jesus fez o favor de fazer essa introdução e explicando o cenário para eles. Mas e o joio? Era a pergunta original. Jesus resume e diz, os joios são os filhos do maligno. O maligno para Jesus era também chamado de diabo, também chamado de Satanás, também chamado de trevas, também chamado de mentiroso, também chamado de homicida, também chamado de manifestação do ódio destrutivo. Esse é o maligno. E esse maligno, que existe de maneira conceitual e existe também tanto quanto anjos, que são seres de outra dimensão, e muitas e múltiplas dimensões, não são de uma categoria nem de uma espécie angelical ou alienígena ou extraterrestre ou multidimensional só. Eles são entes de todas as dimensões. Esses mensageiros do bem, espiritualmente falando, também tem a dimensão do maligno. Eu acho muito interessante gente que gosta de anjo, mas diz, não existe Satanás. Só não existe para você, que é um negacionista. Agora, eu sei que existe porque eu já estive em contato. Conheço essas artimanhas e essas manifestações e esse poder maligno e sei diferenciá-lo de doença mental, de transtornos e desordens de todas as outras formas e naturezas e sei diferenciá-lo da expressão pura e simples da própria perversidade da natureza humana. Conquanto essas outras coisas sejam realidades, elas não anulam esse a quem Jesus chama de o maligno. E os apóstolos todos também o designaram como tal. De modo que não dá para você dizer que crê no Evangelho, mas em nome de Jesus, em nome do Evangelho, transformar o diabo só numa caricatura. Não é uma caricatura, ele é uma caricatura na descrição religiosa, mas do ponto de vista de Jesus e do Evangelho, ele é um ente sutil, de muita sabedoria, de todas as ciências, de todos os conhecimentos conhecíveis, acessíveis e alcançáveis. Não há nada que o diabo não saiba e que a ciência tenha descoberto. Não há absolutamente nada. Esse é um ente perigosíssimo, juntamente com os outros idênticos a ele, ou da natureza dele, ou da subserviência dele, ou de conluio com ele, de dimensões, naturezas e energias diferentes da nossa, porém com capacidade de indução, de sugestão, de maliganização da existência humana na Terra, de exacerbação da maldade natural do nosso coração. Existe. Seria uma pena que você se tornasse um ente aleijado, só por causa da caricatura nojenta que em nossa volta está presente em todo lugar pela pregação dos evangélicos, ou dos pentecostais, ou dos neopentecostais, ou daqueles que criam esses capirotos tão patéticos que qualquer pessoa em inteligência diz, não, o diabo não existe, e aí o diabo deita e rola, porque o verdadeiro diabo é sofisticado.
dialoga num nível filosófico extraordinariamente mais sutil. Ele conversa com você a conversa que você pode entender. Ele usa as simbolizações que você pode compreender. Ou ele ateiza o diálogo de modo que possa lhe satisfazer. O diabo não tem nenhum compromisso em manter a fé no diabo no seu coração. O pior e mais perigoso de todos os diabos é aquele que não existe para você. Aí ele tem campo de absoluta liberdade e fartura para trabalhar os seus pensamentos e você só vai dizer: estou tendo pensamentos diferentes, deve ser alguma coisa que eu preciso processar filosófica e psicologicamente ou emocionalmente, porque você não tem nem o elemento balizal de Jesus como chave hermenêutica interpretativa para discernir as sutilezas malignas que vão tomando conta, pervadindo e dando metástase no seu ser e no seu coração, e você vai aí caminhando como um ateu soberano, dizendo: em mim não, eu não estou para além disso, tolinho, bobinho, não tem ninguém na terra para além disso. Quem disse isso foi Jesus. Você pode viver 1 milhão de anos, não vai ter capacidade de lhe desatar as sandálias dos pés. Se enxergue, garoto, garota. Pelo amor de Deus. Aí Jesus diz: o joio que cresce duro, em abundância, que não dá fruto, mas ocupa espaço, que pervade pelo subsolo da terra, que inibe o crescimento do próprio trigo, é plantação do maligno. É gente que se tornou diabo. Se tornaram pessoas que escolheram não a divina semente para crescer dentro delas, mas escolheram o DNA maligno. Se identificaram com o genoma das trevas. Permitiram-se alterar nas engenharias genético, psíquico, pneumáticos, espirituais, portanto, das ações malignas no coração, na vida, no comportamento, na atitude humana. Isso começou usando o texto bíblico como referência, mas se você pegar todas as outras mitologias humanas espalhadas pelo planeta Terra, em todas elas tem um ente maligno. Você já prestou atenção que o diabo, que o maligno, que o Satã, seja ele de que natureza seja ou por que nome seja apelidado, está presente em todas as antropologias das místicas e míticas naturezas religiosas ou concepções de mundo e universo, em todo o planeta, nas mais de 1.500 culturas de maior impacto registrável, havia um diabo, um Satanás com outro nome. Portanto, é uma percepção da psicologia humana universal em todos os ambientes, em todos os tempos. Mas tomando a Bíblia como ponto de referência para nos simplificar a vida, isso aqui não é uma aula de antropologia nem de mítica dos povos, a partir da Bíblia, do Gênesis, a gente vê. Quando foi que o maligno semeou? Como foi que ele começou a semear? Ele começou a semear isso nos seres humanos a partir do pensamento, da conceitualização, da dúvida acerca de Deus, das intenções divinas, de que se colocou Deus como inimigo do homem. Ele não quer que você saiba, ele não quer que você cresça, ele quer te infantilizar, ele quer te bestializar, ele quer te tornar um débil mental, ele quer que você seja um ente de natureza simplificada no mundo natural, um pouquinho superior apenas a outros entes animais. Foi isso que a serpente, assim chamada no livro de Gênesis,
onde esse arquétipo é usado, falou para a mulher e para o seu marido. Foram essas dúvidas iniciais que os fizeram tomar do fruto que gerou essa alteração cognitiva definitiva. Mas que não foi aquilo que nos arrebentou finalmente. Não foi aquilo que nos alienou de todo. Porque eles comeram ainda do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, eles foram possuídos por ambivalência, por ambiguidade. Havia uma luta, uma psicose básica, uma rachadura essencial, um conflito, um choque, um clash interior. Desde o homem chamado de Adão na Bíblia. E você pode levar a idade desse Adão, ou a figura arquetípica desse Adão, para qualquer outro povo da terra. Aonde quer que a consciência de bem e do mal se tenha estabelecido, aí esse fenômeno chegou também, com toda a sua prevalência conflituosa. Mas a gente se converte disso. A gente consegue sair disso. Quando a gente entende, olha e começa a dizer, não, não é o que eu quero. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos 7 e vê o conflito de Paulo, que era um cara que cresceu instruído acerca dessas coisas, mas que detectava aquele pendor estranho. E ele diz, eu preciso vencer isso. E ele descobre que ele só desmobiliza esse poder tenebroso dentro dele, de acordo com Romanos 7, quando ele chega em Romanos 8 e diz, enfim, eu criei que Cristo Jesus da cruz levou todos os meus pendores malignos, todos os meus pecados, todos os meus venenos, todas as minhas malignidades, eu deitei sobre ele, confiei nele, disse, tu sugaste, chupaste, levaste sobre ti tudo isso que me matava. Aí ele diz, quando eu adquiri essa fé, eu entendi que agora eu tenho a possibilidade de pender, e só agora eu consigo pender na direção do bem, porque eu entendi definitivamente que já não há. Leia Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Descobri que agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, desse primeiro ludíbrio do maligno, travestido do ponto de vista arquetípico, semiótico, de serpente, para o engano da mente humana, disso aí, a gente é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Para quem fica sabendo objetivamente da informação, e até os que não ficam sabendo objetivamente da informação, mas que ouviram os segredos da voz do Filho do Homem, de Cristo Jesus, do Cordeiro Eterno, do Espírito de Deus nos seus corações. Que é o que Paulo diz em Romanos 2,16, que é também o que Paulo repete posteriormente, dizendo que vai chegar o dia em que todas as coisas serão julgadas e nós nos surpreenderemos quando os depósitos dos corações de todos os seres humanos do planeta forem abertos e a gente virra a graça de Deus que se manifestou sem que nós tivéssemos nenhuma ciência disso, em lugares impensáveis da terra, porque Deus amou o mundo. O campo é o mundo e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e resgatou gente, e resgata os que sabem e os que não sabem, no mundo inteiro. Mas os filhos do maligno, respondendo à pergunta dos apóstolos, são esses que acham que amor é idiotice, que acham que perdão é babaquice,
que acham que graça é facilitação, só os fracos precisam. Os filhos do maligno são esses que acham que o que prevalece é a lei dos mais fortes, que o negócio é levar vantagem, que os fins justificam os meios, que você pode passar a pernada nos outros, seguir em frente sem nenhuma culpa, que não existe juízo e nem ninguém e coisa alguma acima de você, que você é a medida absoluta de todas as coisas, por isso você é tão narcisista e é a referência de si próprio. Você acha que nasceu com direitos de controlar os botões de autodestruição do mundo. Inveja o Putin. Inveja o Xi Jinping. Inveja o presidente da hora nos Estados Unidos. Inveja em Israel quem tem o poder de apertar botões nucleares. Ou em qualquer outro país que tenha acesso a esses dispositivos de autodestruição planetária. São os que torcem pela mentira, pelas fake news, pelos enganos, pela manipulação, que aplaudem o manipulador, que aplaudem o mentiroso em debates políticos, que torcem para que os espertalhões prevaleçam sobre as pessoas boas, justas, verdadeiras, santas, ordeiras e sinceras na sociedade humana e no mundo inteiro. E aí eu poderia falar o resto do dia descrevendo quem são os filhos do maligno. Pode ser gente muito parecida com você. Pode ser gente muito parecida com seu pai, com a sua mãe, com o candidato em quem você vota, nas pautas e nas causas que você apoia, por aquilo em relação ao que você torce em favor no mundo, genocídios, covardias, nações usando de poderes extraordinários para esmagar, tomar, possuir, espoliar outras, e você aplaude, e você diz, é isso aí. Tem que ficar no topo da cadeia alimentar e comer o resto para baixo. Tanto faz. Esses são os filhos do maligno, com os quais você se identifica. Se identifica tanto que, eventualmente, com temor e tremor no meu coração, eu digo, se tornou um deles, quem sabe? Você se tornou um dos filhos do maligno? Aí você diz, não, eu não, porque eu não sou satanista. A coisa mais boba que existe é se tornar satanista. É se tornar luciferiano. Ah, eu sou luciferiano. Tenho grandes poderes. Tem poder lá para tua idiotice, no teu espelho. Seu bobão, sua bobona. Poder coisa nenhuma. Se eu chegar em nome de Jesus e bater o pé, você sai correndo. Você sabe que contra mim não vale encantamento. Que eu estou aqui todo blindado pela fé, impenetrável, que eu sou habitado pelo mais valente, enviado como um cordeiro para o meio dos lobos, mas inabalável no envio. Aquele que me enviou sabe o que estava fazendo. Agora você fica achando que você não é filho do maligno porque você não pratica magia negra? É outra bobagem. É outra besteira. Tudo aquilo que vem já com a chancela e nome e anel do maligno, você está vendo o anel do maligno aqui, deixa eu só chancelar. Isso aí já é palhaçada. É medieval times. É como aquele parque de diversão lá de Orlando. E você entra para assistir uma luta medieval de cavalos, com os seus escudos, derruba, enquanto você fica comendo galinha na arquibancada. É um showzinho que eu conheço há 40 anos, mais ou menos. Quando o cara diz, eu sou um luciferiano, um satanista, pratico magia negra, ou isso e aquilo, tenho o poder de fazer mal aos outros, é só um Epcot Center. É só aquela fachada, é só presépio para assustar os idiotas apavorados.
Porque os verdadeiros filhos do maligno são mestres em teologia, em filosofia, em ciência política, em manipulação marqueteira, em fake news, em desejo e prática de eliminação do mais fraco que atrapalha, do mais pobre que atrasa, ou de alguém que tem algum poder, mas não tem maldade para exercê-lo. E você sente inveja, diz: aquele poder na minha mão viraria algo 10 vezes maior, vou matar, acabar, destruir, eliminar, sepultar essa figura, saqueá-lo e ficar com isso para mim, porque na minha mão isso vai crescer infinitamente mais. Os verdadeiros filhos do maligno são todos ideologizados, sutis. São donos e praticam algumas coisas como fachada, que enganam imensa e profundamente. E, na maioria das vezes, muitos deles são líderes religiosos. Se tem um lugar onde os filhos do maligno ficam à vontade, é em nome de Deus, em nome de Jesus, liderando religiões, ou em nome de Maomé, ou em nome de Moisés, ou em nome de Abraão, ou em nome de qualquer outra coisa. Até o Putin precisa da bênção da Igreja Ortodoxa Russa e do Papa da Igreja Ortodoxa Russa, do patriarca, que vai lá abençoar até as bombas atômicas mais poderosas, as ogivas que ele vai construindo, vão recebendo água benta. Meu Deus, os filhos do maligno estão trabalhando e operando numa outra dimensão, que não é essa que você fica pensando que o diabo opera, dessa palhaçada de presepada, de palhaços e presépios. Isso aí é só para enganar você, que é um tolo, supersticioso, bobo, boba, enganável. Mas os filhos do maligno estão aí nadando de braçada e vocês vão votando, vão apoiando, vão curtindo, vão divulgando, vão expandindo malignidades para todos os lados. São instrumentos dessa difusividade dos filhos do maligno para todos os lados, e ninguém pode negar que isso só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Vai dizer o contrário? Jesus diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Jesus disse que não eram muitos, chamou-os de pequenino rebanho, diz que são aqueles que entram pela porta estreita, que andam no caminho estreito, que abrem mão de todas as larguezas das maldades e optam por um caminho que é mais fino, mas conduz diretamente à vida. É um duto de eternidade que eles seguem na sua caminhada e na sua travessia do processo histórico. Eles são os filhos do reino, que são entes de mente multidimensional e vão ganhando discernimento, mas o que mais os caracteriza é a prática simples do amor, aonde quer que eles habitem. E de todos aqueles que chegam até a eles para serem cuidados, das esposas e maridos aos filhos, a parentela, dependendo do âmbito, do alcance das mãos de cada um, vão fazendo bem aonde chegam, são os filhos do reino. E os filhos do maligno é o resto que está aí. Eles imitam naturalmente a maldade do diabo. Eles são os antagonistas contra a vida. São os anticristos planetários espalhados para todo lado. Inclusive, para não ficarmos longe daqui, no púlpito da sua igreja. Eu acabei de postar um cara ali no Nordeste, um governador e um apóstolo evangélico em conluio para corromper ainda mais a igreja. São filhos do maligno. Aquilo ali é obra de filhos do maligno. Se não se arrependerem, estão dizendo de que lado da vida eles estão. De que lado da vida eles estão? É forte? É forte, porque tem que ser.